No silêncio denso de uma noite antiga, quando o mundo parecia envolto em um manto impenetrável de sombras, ecoava um sussurro. Ele atravessava ruas estreitas e becos esquecidos pelo tempo. Era a voz de um segredo pesado, capaz de agitar até o coração mais firme. Um segredo que fazia vibrar a alma humana com a força de uma verdade que não se pode esconder. Naquela madrugada, um homem caminhava sozinho sob a penumbra das muralhas. Seu rosto mostrava marcas de batalhas invisíveis, e seus olhos brilhavam por detrás de um capuz que escondia mais que seu semblante, escondia a angústia silenciosa que ele carregava. Quantas vezes, em nossas vidas, já nos sentimos assim? Como se o mundo inteiro se fechasse ao nosso redor, enquanto um grito sufocado ecoava em nosso peito, prestes a desistir. É nesses momentos de sombra e desespero que nossas histórias mais se parecem, aquecidas pelo silêncio coletivo do humano. Se você está aqui comigo agora para ouvir essa narrativa que atravessa o tempo, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você não perderá as histórias que desafiam a alma e aquecem o espírito. Agora, voltamos para uma era de conflitos constantes e territórios disputados a ferro e fogo. Cidades grandiosas, cercadas por muralhas altas, viviam sob o temor constante de invasores e conquistadores. Impérios poderosos, movidos pela sede insaciável de domínio, avançavam com tropas numerosas e estratégias frias, atentos às fraquezas do inimigo. Nesse cenário turbulento surge Naaman, comandante do exército da Síria. Um homem que era símbolo tanto da coragem destemida quanto da liderança autoritária. Seus soldados o admiravam, seus adversários o temiam. Não havia batalha que ele não enfrentasse com firmeza, nem plano que não executasse com absoluta confiança em sua força. Mas por trás daquele semblante forte e postura imponente havia um tormento silencioso e devastador, a lepra. Essa doença cruel que não apenas consumia a pele, mas corroía a alma, afastava olhares e decretava isolamento. Por mais honras que recebesse, por mais que reis o nomeassem favorito e o cercassem de respeito, Naamã era um homem marcado pela angústia da impotência. O orgulho que carregava era só uma máscara para a dor invisível que o consumia por dentro. Rodando como um vento pelos corredores e ruas do reino corria um rumor, transmitido de boca em boca, atravessando fronteiras e infundindo esperança em quem ousava ouvir. Diziam que em Israel havia um profeta chamado Eliseu, um homem de Deus cuja palavra e presença eram acompanhadas pela força do céu. Ele não era um guerreiro de espada nem um general de estratégias. Era um servo fiel que, com gestos e orações, dizia poder interceder pelo sobrenatural. Para Naamã, acostumado ao som da guerra e à rigidez da disciplina, aquela notícia era um enigma frágil, mas tentador. Afinal, em qualquer lugar e forma que a cura estivesse, ele a buscaria. Com o coração dividido entre a desconfiança e a esperança, decidiu atravessar terras desconhecidas, desafiando as leis do orgulho e os limites da própria natureza. Imagine um homem feito para comandar legiões, acostumado a ordens e certezas, tornando-se súdito de um destino incerto em terra alheia. Essa foi a motivação daquela jornada: transformar o impossível em possível. Finalmente, após cruzar planícies e montanhas, os soldados sírios chegaram às margens do rio Jordão, onde Eliseu vivia. O ambiente ao redor respirava uma paz estranha, em contraste com a confusão e o medo que vinham com Naamã. Ele deu passos firmes, impunha respeito, mas não encontrou o profeta o aguardando com reverência ou cerimônia. Eliseu permaneceu em sua casa, não saiu para receber o visitante de pressa inquieta e beleza distinta. Em seu lugar, um servo, com voz calma e firme, transmitiu uma ordem que soou para Naamã como um insulto, ou pelo menos, algo muito simples demais. Lave-se 7 vezes no Jordão. A princípio, essa recomendação parecia diminuta diante da grandiosidade daquele que buscava a cura. Parecia quase um desdém para quem comandava exércitos. E ali está a tensão do momento, o que se passa no coração de um homem que, por hábito e posição, traduzia a vitória em força e, agora, titubeia diante de uma resposta tão simples e sem glória? Reflita comigo, quando foi a última vez em que algo aparentemente básico, até humilhante, foi pedido a você e sentiu vontade de recusar? A luta entre confiança e orgulho, entre manter o controle e abrir mão dele, é um drama que pulsa em nós como um ritmo vital. Retornando ao seu acampamento, os passos de Naamã estavam pesados por uma tempestade interior. O orgulho ferido latejava, infamado pela sensação de que quem indicou aquela tarefa trivial ignorava seu valor, sua autoridade e a necessidade de algo grandioso e imediato. Mas, paradoxalmente, era só aquele pequeno gesto, mergulhar 7 vezes no Jordão, que poderia trazer a cura. Aquele rio, espesso e turvo, distante das águas perfumadas dos palácios, tornava-se o cenário de uma batalha interior. Uma luta entre o ego inflamado e a necessidade de se humilhar o bastante para aceitar o que fora oferecido. Visualize com toda a humanidade possível, aquele homem, acostumado a banhos imponentes e adornados, agora se inclina com mãos trêmulas sobre águas lamacentas.
Sente a fria correnteza envolver seu corpo, a lama grudar na pele, a espera amarga. Estes detalhes mundanos carregam uma intensidade simbólica. O silêncio daquele mergulho representa um confronto entre o orgulho do homem e a misericórdia divina, que não faz alarde nem exige espetáculos. 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes Nama mergulhou. A esperança parecia escorrer junto com a água que lhe deixava escapar das mãos. O que poderia nascer dali, além do reflexo manchado e doente que via? Mas, no instante em que ele mergulhou pela 7ª vez, algo extraordinário aconteceu. A pele ressequida e marcada pela lepra começou a clarear. Tomou a cor viva da vida novamente. O corpo antes árido dava sinais de transformação, como se aquelas águas turvas guardassem, além do material visível, o sopro sutil de uma promessa cumprida. Foi naquele gesto simples e repetido que o milagre se concretizou. Um instante que desafiou a mente humana perplexa, demonstrando que a misericórdia divina não faz barulho nem exige pompa. Ela se manifesta no gesto humilde, no cumprimento insistente da ordem humilde. Sentiu-se o coração de Naamã se quebrar e se refazer ao mesmo tempo. Ele compreendia que a verdadeira vitória não estava só na cura da lepra, mas na rendição do orgulho que o prendia a si mesmo. Curado e transformado, Naamã iniciou o caminho de volta. Seus passos carregavam a dualidade pesada entre o orgulho restaurado e o reconhecimento profundo de um poder invisível, superior e imensurável. Mas a história não termina no milagre da pele renovada. Com generosidade daqueles que sabem o que é ser tocado pela graça, Naamã quis reconhecer aquela intervenção de forma tangível e grandiosa. Ofereceu presentes inestimáveis ao profeta que lhe dera aquela nova vida. Eliseu, porém, recusou. Essa atitude, que pode parecer pragmática, revela um caráter que vai além da cura física. Expressa o desapego de quem sabe que o maior dom, o dom da transformação, não é mercadoria, não tem preço. Não se compra nem se vende. É um convite silencioso para compreender que o reconhecimento da verdadeira graça não pode ser uma transação comercial. É uma entrega humilde do coração. Enquanto refletimos sobre essa trama, que já iluminou o valor da fé atravessando o silêncio do impossível, somos convidados a lembrar de nós mesmos, das batalhas internas que definem nossas próprias jornadas. Se ainda não o fez, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, as próximas histórias, aquelas que revelam as lutas ocultas de cada alma, poderão chegar até você com força e luz. A verdadeira tensão deste relato reside no confronto eterno entre crença e orgulho, entre o que é visível e palpável e o que só fé alcança, entre o poder terreno e o espiritual que transcende tudo. Ninguém ali, naquela narrativa antiga, sabia exatamente como ou mesmo se a cura viria, além da confiança no processo. Essa é a essência do suspense que nos prende, a entrega, nunca o controle. No calor da expectativa que queima sob a pele, aquele homem que parecia invencível e inabalável se torna, de repente, vulnerável e desarmado. Um ser humano comum diante do mistério que escapa ao domínio. É nesse ar suspenso entre dúvida e esperança que a alma humana é desafiada a crescer. O clímax desse drama explode silenciosamente naquele rio, na 7ª imersão de Naamã. Não é só a lepra que se despedaça. É toda a máscara da invencibilidade que se rompe no fundo das águas. É o sinal do renascimento. A passagem de uma identidade corrompida pela doença e pelo orgulho para uma nova identidade que floresce na humildade e no reconhecimento da origem daquele poder. Imagine a sensação avassaladora de voltar a respirar livremente depois de anos de confinamento. A certeza que substitui a esperança frustrada. Esse momento muda tudo. Não é só o corpo que se renova, mas a alma, restaurada em sua profundidade, pronta para viver outra história. Ao retornar, o diálogo entre Naamã e Eliseu confirma a essência da transformação. O profeta, sábio e discreto, não aceita recompensas. Ele não opera com a lógica da troca ou do mercado. Essa cena, à primeira vista simples, traz um ensinamento profundo sobre a busca humana pelo milagre. Quantas vezes, na vida, o maior obstáculo é aceitar a graça quando ela se apresenta sob forma tão humilde que quase parece indigno? Renunciar a essa resistência é o gesto que abre a porta ao divino. Ao concluir essa viagem entre fé e orgulho, ofereço a você uma última reflexão. Quantas vezes evitamos o que precisamos simplesmente por parecer pequeno demais aos nossos olhos? A grandeza do poderoso reside exatamente naquele ponto onde o orgulho se torna sua própria prisão. A profunda humildade é o portal silencioso para o extraordinário. A cura só acontece onde a entrega é verdadeira. Se esta jornada tocou algo em seu interior, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Cada história aqui é um fragmento do mistério humano. Um convite para explorar as profundezas que se escondem além do que os olhos podem ver, revelando aquilo que a alma reconhece, mas às vezes reluta em aceitar. Siga conosco, porque a próxima história que virá talvez revele o invisível que existe em você.
Ao mergulharmos tão profundamente nessa narrativa, reconhecemos nela o poder da humildade como condição indispensável para a verdadeira transformação. Entre o orgulho do homem e a fragilidade diante do mistério divino, a história nos mostra que nem sempre o caminho até a cura é feito de eventos grandiosos ou espetáculos luminosos. O simples ato de Naaman submeter-se repetidas vezes a um ritual aparentemente banal, mergulhar 7 vezes nas águas turvas do Jordão, torna-se, pela humildade de sua insistência, a materialização da rendição a uma sabedoria maior que não busca ostentação. A cura não é produto do poder, da fama ou da demonstração externa. É fruto da confiança numa força que ultrapassa o visível. Para trazer este ensinamento ao nosso mundo contemporâneo, imagine alguém em um ambiente profissional cobiçado e respeitado. Alguém que ocupa uma posição elevada e admirada, mas enfrenta uma grave crise de saúde. Esse indivíduo pode receber do médico um diagnóstico e uma recomendação simples demais para seu olhar, transformar radicalmente seus hábitos, aceitar ajuda e permitir-se descansar. Como Naaman, essa pessoa pode sentir vontade de recusar o que parece rude demais, achando que merece tratamentos sofisticados, intervenções rápidas. Tem uma história a preservar, um reconhecimento a manter. Mas o verdadeiro desafio está em aceitar o básico, submeter-se a um processo lento e humilde. Essa entrega pode salvar não apenas o corpo, mas a própria essência da vida. Recusar o simples enquanto busca o grandioso pode, infelizmente, atrasar a cura e prolongar o sofrimento. No âmago desse relato, ressoa uma tensão eterna entre orgulho e necessidade, entre o medo de expor as próprias feridas e o desejo de parecer invulnerável. É um confronto comum a todos nós, o ego prefere manter a aparência do controle e admitir nossos limites. O verdadeiro aprendizado desta história está na humildade, não só como postura espiritual, mas como experiência profundamente humana. É um ensinamento essencial. A verdadeira grandeza não está em superar os desafios sozinho, mas em aceitar a mão que nos é estendida, em mergulhar nas águas difíceis, mesmo quando o coração teme o desconforto. Essa reflexão jamais perde o valor, porque viver é, em essência, abraçar a imperfeição e o desconhecido. É o desafio contínuo de vencer o próprio orgulho para se tornar inteiro, um caminho que nenhum buscador de sentido pode evitar. Se você apreciou esta narrativa iluminada por luz e sombra, aprendizado e transformação, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Assim poderá continuar recebendo relatos que iluminam os cantos ocultos do humano e do divino. Aqui, caminhamos juntos na busca pelo que é verdadeiro, pelo que a alma reconhece, mas nem sempre quer admitir. Até o nosso próximo encontro.